As taxas de hipoteca no mercado imobiliário americano chegaram a quase 8%. I can't even sleep for 5 minutes without some crisis. O mercado está completamente congelado e o número de vendas diminuiu drasticamente em relação ao ano anterior. Nesse vídeo eu vou te explicar se existe o risco de um crash imobiliário como nós vimos em 2008 e como se proteger dele. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final, porque você vai aprender muito conhecimento de base sobre o mercado imobiliário americano. Mesmo que você seja novo, você já ouviu falar da grande crise de 2008, a crise financeira global, que abalou Wall Street e abalou o mundo. Wall Street had swallowed me up. A crise do subprime, que na verdade começou em 2007 com a crise imobiliária americana. O setor imobiliário é extremamente relevante porque ele responde por parte do PIB americano e também gera muitos empregos. Então nesse vídeo, além de você extrair conhecimento para tomada de decisão, se você quiser comprar um imóvel, se você quiser investir no setor imobiliário, isso também vai te ajudar a identificar em que fase do ciclo a economia americana está. Isso porque das últimas 10 recessões, em 9 delas o mercado imobiliário deu sinais e antecipou aquilo que aconteceria com a economia. Os indicadores estão feios, então muitas pessoas começam a falar de um possível crash parecido com o que foi entre 2007 e 2008, mas eu quero que você tire as suas próprias conclusões. E para começar, a gente vai olhar as taxas de hipoteca. Isso porque, de pano de fundo, o que nós temos nos Estados Unidos é o ciclo de aperto monetário mais intenso das últimas 5 décadas. O Fed levou a taxa de juros de 0% para 5,5% em pouquíssimo tempo e, consequentemente, a taxa de hipoteca ou o crédito imobiliário dos Estados Unidos disparou e, em alguns momentos, chegou a passar de 7%. Como resultado, a gente consegue ver nesse gráfico, o número de aplicações junto aos bancos para pegar uma hipoteca caiu para o menor patamar desde 1995. Ou seja, uma família americana média, ela está cada vez menos propensa a pegar uma nova hipoteca para trocar de casa ou para comprar um novo imóvel. Mas a gente precisa entender o mecanismo desses contratos de hipoteca, porque parecido com o que nós temos aqui no Brasil, a taxa de hipoteca ela é pré-fixada. Então você imagina que essa taxa ela subiu de 2, 3% para praticamente 7%, só que os americanos que tinham pego um contrato com uma taxa antiga, se eles ficarem com ela até o final, eles não vão ter esse reajuste, ou seja, o financiamento deles não vai ficar mais caro. É por isso que através deste outro gráfico a gente consegue perceber a diferença que há entre essa linha em azul, que é a taxa de hipoteca nova hoje, que está próxima de 7%, e a taxa efetiva, que é a laranja, que está próxima de 3%. Isso porque muitas famílias estão com uma taxa antiga já pré-fixada, algumas poucas famílias estão pegando uma taxa nova, próximo de 6, 7%, e na média hoje, então, o americano está pagando 3,6% na sua taxa de hipoteca. Então perceba que sim, a taxa de juros impacta no mercado imobiliário, mas não tão diretamente ou de forma tão intensa quanto parece. Só que, como resultado dessa queda no número de novas hipotecas, o mercado, de uma maneira geral, ele está congelado, ou seja, com muito menos transações do que no passado. Tem uma tabela muito boa da Associação Nacional de Corretores, que ela pega os principais locais e compara a venda de 2022 com as vendas de 2023, ano contra ano. Perceba que a gente tem regiões dos Estados Unidos com uma queda, com uma variação anual próxima de 20%. E olhando esse segundo gráfico, agora ainda mais visual, mas pegando o mercado e o país como um todo, a gente tem em azul o ano de 2022, o número de vendas, e em 2023, em vermelho, a comparação mês contra mês. Então, desde janeiro até julho, o número de vendas de casas vem diminuindo consequentemente. Então, em resumo, até agora, quem já tinha um financiamento ficou quietinho, não vai renovar, não vai fazer nada, vai ficar com aquela taxa antiga, uma taxa super baixa. Quem queria comprar um novo imóvel e precisou se financiar está pensando duas vezes porque a taxa está muito alta e, consequentemente, quem está tentando vender está tendo cada vez mais dificuldade porque o mercado está cada vez menos aquecido. Existe uma forma de a gente identificar qual é a tendência para o mercado e a gente faz isso através de indicadores antecedentes. Isso serve para a economia, isso serve para setores específicos e também serve para o setor imobiliário americano. Existe um indicador antecedente que ele nos dá algumas
pistas do número de vendas de casas novas no futuro. Esse indicador é o MBA Purchase Index. E nesse momento, eu até marquei aí com um círculo em vermelho, ele está também no menor patamar desde a década de 90. Então, os principais indicadores que mostram quão aquecido está o mercado e que apontam para o ritmo de atividade econômica nos próximos meses está aí em um dos menores patamares das últimas 3 décadas. É por isso que algumas pessoas começam a defender a visão e o argumento de que nós podemos ter um crash imobiliário. Eu vou te explicar o porquê que, na minha visão, isso não é concebível e por mais que seja saudável uma correção de curto prazo, eu espero que isso aconteça, nós não vamos ter um crash igual foi 2007 e 2008, onde o preço dos imóveis caiu pela metade praticamente. E o motivo pelo qual eu não vejo esse crash acontecendo é muito simples. Por mais que a gente tente enfeitar, no final das contas, o preço de um ativo é sempre o resultado da sua oferta e da sua demanda. Sim, até agora ficou muito claro que a demanda por imóveis está desacelerando. Por outro lado, se a gente olha esse gráfico de oferta de imóveis nos Estados Unidos, nós estamos ainda num patamar muito baixo. Compare com o que nós tivemos entre 2003, 2004 e 2005. Ali nós tivemos um aumento expressivo do estoque. Já nesse momento, por mais que tenha realmente havido um aumento do estoque nos últimos meses, o estoque continua muito abaixo da média histórica. E se nós olharmos também o percentual de vacância, historicamente ele está muito baixo. Então, se pelo lado da demanda isso aponta uma desaceleração e uma queda nos preços, pelo lado da oferta, nós temos uma sinalização de que qualquer correção dos preços provavelmente será temporária, porque a quantidade de estoques disponíveis é muito baixa e a quantidade de vacância também é muito baixa. Como é que nós vamos aplicar todo esse conhecimento nos mercados? Esse é um momento para você que quer comprar um imóvel físico como investimento, ou você que se mudou para os Estados Unidos, na minha opinião, aguardar. É claro que isso depende de região para região, está tendo uma migração muito grande entre os estados dos Estados Unidos, então esse é um ponto relevante. Agora, trazendo para o portfólio de investimentos, nós já começamos a ver algumas oportunidades no setor imobiliário através dos REITs. Isso porque a Bolsa de Valores ela costuma antecipar aquilo que vai acontecer no mercado físico. Então, os REITs caíram, se a gente pega desde o topo até agora, eles já tiveram uma correção interessante, antecipando essa desaceleração do mercado imobiliário. E agora, dependendo do segmento que você estiver olhando, já começam a aparecer algumas oportunidades. Então, não, esqueça essa história de crash, esqueça uma oportunidade de um imóvel que vai cair 50%, mas é provável que alguma correção saudável a gente realmente tenha. Só que no ambiente de inflação, como é o cenário que nós temos agora, um cenário de estagflação, o imóvel continua sendo um ativo real. Então, num cenário inflacionário, as famílias, os investidores gostam de imóveis. Por isso que eu espero uma queda, mas uma queda saudável, uma queda não muito acentuada. Isso pode ser uma janela, uma oportunidade de compra para o seu portfólio. Comenta aqui embaixo se esse é um assunto que te interessa, porque a gente pode fazer novas análises, só que dessa vez sobre o mercado imobiliário brasileiro, para você tirar insights para aplicar no seu dia a dia e no planejamento da sua família. Eu me despeço por aqui e até a próxima.